Minha filha. Homenageou sua madrasta na posse de um importante cargo. Eu dediquei minha vida a ela, mas ela disse: minha madrasta é mais legal. A senhora é chata. Então virei a mãe legal e logo ela percebeu que a mãe chata fazia total diferença na sua vida. O som das palmas ecoava pelo auditório luxuoso, mas para mim, parecia o barulho de 1 milhão de portas se fechando na minha cara. Eu estava na primeira fila, usando o melhor vestido que meu armário modesto podia oferecer. Um azul marinho que eu guardava para ocasiões especiais. E que ocasião poderia ser mais especial do que ver minha filha, minha Tamires, tomar posse do cargo de diretora? Meus olhos estavam fixos nela, no palco, sob a luz forte dos refletores. O sorriso dela era largo, radiante, mas não era para mim. Era para a mulher sentada ao lado do meu ex-marido, a alguns assentos de distância. Cláudia, a madrasta. E por isso, eu não poderia deixar de dedicar este momento à pessoa que sempre foi minha maior inspiração, minha amiga, minha confidente. A voz de Tamires soou, embargada de emoção, pelos alto-falantes. Meu coração deu um salto. Ela ia falar de mim. Todo o sacrifício, as noites em claro, as broncas, tudo valeria a pena naquele instante. Eu quero agradecer a você, Cláudia, por me mostrar que a vida pode ser leve, por me apoiar nos meus sonhos e por ser a mãe legal que eu sempre quis ter. O mundo parou. As pessoas aplaudiram ainda mais forte, algumas olhando para Cláudia com admiração, que acenava com lágrimas falsas nos olhos. Eu senti o meu sangue gelar. Meu ar sumiu. Olhei para o lado e vi algumas pessoas me encarando com pena, outras com curiosidade. Eu não fui mencionada, nem uma única vez. A mãe que passou noites costurando minhas fantasias de escola, que vendeu o próprio carro para pagar o cursinho, que me ensinou a ler e a escrever, havia sido apagada da história, trocada pela mulher que simplesmente apareceu quando tudo já estava mais fácil. Minha mente voltou no tempo, para uma noite chuvosa de sábado, uns 10 anos atrás. Tamires, com seus 16 anos, estava com o rosto vermelho de raiva. Não é justo. Todo mundo vai nessa festa, mãe. Porque só eu tenho que ficar em casa estudando para uma prova que só vai ser daqui a 2 semanas. Porque você não é todo mundo, Tamires. Eu respondi com a voz firme, mesmo que meu coração se partisse ao vê-la daquele jeito. Seu futuro não vai esperar você curar a ressaca de uma festinha. Essa prova de bolsa de estudos pode mudar a sua vida. A Cláudia deixaria. O papai e ela me levaram no shopping semana passada. Ela disse que eu mereço me divertir. Eu não sou a Cláudia, eu disse cortando a conversa. Agora para o seu quarto. Quero ver a matéria de matemática na ponta da língua até a hora do jantar. Ela subiu as escadas batendo os pés, gritando que me odiava. Naquela noite, eu chorei baixinho na cozinha, comendo um pão com manteiga enquanto revisava as contas. Eu trabalhava em 2 empregos para manter nossa pequena casa e garantir que ela tivesse os melhores livros, o melhor material. Ser a mãe chata era o preço que eu pagava para que ela pudesse um dia estar exatamente onde estava hoje, no topo. A Cláudia nunca precisou dizer não. Ela entrou na vida da minha filha quando meu ex-marido já tinha uma condição financeira estável. O papel dela era fácil. Ser a amiga, a que dava presentes caros, que levava para viajar nas férias, que não se importava se as notas caíssem um pouco, desde que Tamires estivesse feliz. E eu era a que conferia o boletim, que limitava a mesada, que a fazia dormir cedo em dia de semana. Eu era responsável pela disciplina, pela base, pelo trabalho sujo de educar, e ali estava o resultado. A base que eu construí com tanto suor serviu de alicerce para um prédio cuja placa de homenagem tinha o nome de outra pessoa. Tamires conseguiu o cargo de diretora porque era a mais qualificada, porque teve as melhores notas na faculdade, porque era disciplinada e focada. Disciplina e foco que eu martelei na cabeça dela desde criança, enquanto a madrasta a incentivava a relaxar mais. Quando a cerimônia acabou, todos foram para o coquetel. Eu me sentia um peixe fora d'água. Via minha filha rindo, abraçando Cláudia, tirando fotos com ela e com o pai. Pareciam a família perfeita de uma propaganda de margarina. Juntei o pouco de força que me restava e caminhei até ela, forçando um sorriso. Filha, parabéns. Eu estou mas tão orgulhosa de você. Ela se virou para mim e o sorriso em seu rosto diminuiu um pouco. Ah, oi, mãe, obrigada. A voz dela era fria, distante. Seu discurso foi emocionante, eu disse, tentando encontrar as palavras certas. Mas eu senti falta de ouvir meu nome. Tamires revirou os olhos.
Um gesto que me transportou de volta para a sua adolescência rebelde. Ah, mãe, não começa, vai? Não vamos estragar a minha noite com esse seu drama. Drama? Minha voz falhou. Tamires, eu dediquei a minha vida inteira para que você chegasse até aqui. Eu sacrifiquei tudo por você. Foi então que ela disse as palavras que quebraram o que ainda restava do meu coração em 1000 pedaços. Ela se aproximou, baixou a voz para que só eu ouvisse e cuspiu a frase com um desprezo que eu nunca tinha visto antes. A senhora dedicou sua vida a ser chata. A me controlar, a me proibir de tudo. A Cláudia, sim, me apoiou de verdade. Ela me ouvia, ela era legal. A senhora é chata. Essa é a verdade. Ela me deu as costas e voltou para a sua nova família perfeita. Fiquei ali, parada no meio de estranhos, sentindo o peso de cada uma daquelas palavras. A senhora é chata. A frase ecoava na minha cabeça. Todo o amor, toda a dedicação, todo o sacrifício, resumidos a uma única palavra. Chata. Dirigi para casa em silêncio, as lágrimas que segurei a noite toda finalmente rolando, quentes e amargas. Estacionei o carro na garagem da minha casa simples, a casa onde eu criei minha filha sozinha. Entrei e o silêncio me acolheu. Olhei para o porta-retrato na estante. Uma foto de Tamires pequena, sorrindo para mim com a janelinha na boca. Uma dor profunda me atravessou, mas por baixo dela, algo novo começou a nascer. Uma frieza, uma resolução. Se era uma mãe legal que ela queria, então era exatamente isso que ela teria. Eu daria a ela a mãe que ela tanto exaltou no palco. A mãe que diz sim para tudo. A mãe que não se importa, que não cobra, que apenas aplaude não importa o quê. Ela queria a Cláudia? Pois bem, eu seria a melhor versão da Cláudia que ela já viu. E então nós veríamos o quão longe a vida leve e divertida a levaria, agora que ela não tinha mais a sua mãe chata para mantê-la na linha. Na manhã seguinte à festa, acordei com a luz do sol invadindo meu quarto. Por um instante, a dor da noite anterior voltou com força total, um soco no estômago que me deixou sem ar. A senhora é chata. A voz de Tamires, cheia de desprezo, ainda ecoava na minha mente. Mas então algo mudou. A dor ainda estava lá. Mas não era mais uma dor que me paralisava. Era uma dor fria, afiada. Uma dor que me dava um propósito. Levantei da cama, fui até o banheiro e encarei meu reflexo no espelho. Vi as olheiras, os fios de cabelo branco que Tamires sempre dizia para eu pintar, o ar de cansaço de uma mulher que lutou a vida inteira. Chega. A Francisca chata, a mãe preocupada, a que sacrificou tudo, morreu ontem à noite. E do luto dela, nasceu outra mulher. Passei os 3 dias seguintes em um silêncio absoluto. Limpei a casa, cuidei do meu pequeno jardim, fiz tudo como sempre, mas o telefone permaneceu mudo ao meu lado. Eu não liguei para Tamires. Não mandei mensagem perguntando se ela chegou bem, se estava se alimentando direito, se o primeiro dia no cargo novo tinha sido bom. Pela primeira vez na vida dela, eu a deixei completamente por conta própria. A vontade de ligar era quase uma coceira debaixo da pele, um hábito de décadas difícil de quebrar. Mas toda vez que minha mão ia em direção ao aparelho, a lembrança do auditório e da humilhação me parava. Ela não queria minha preocupação. Ela achava que era controle. Pois bem, agora ela teria minha total e completa indiferença disfarçada de apoio. Na quarta-feira, o telefone finalmente tocou. Era ela. Respirei fundo, ensaiei meu melhor sorriso na voz e atendi. Alô? Mãe? Tá tudo bem? A senhora sumiu. A voz dela era uma mistura de irritação e, talvez, uma pitada de preocupação. Ela esperava uma cobrança, uma briga. Tamires, minha querida, tudo ótimo, eu disse com um entusiasmo que a surpreendeu. Estava justamente pensando em você. Como está a diretora mais linda dessa cidade? Houve um silêncio do outro lado da linha. Ela estava processando. Estou bem, muito trabalho. Pensei que estivesse chateada comigo. Eu soltei uma risada, como se ela tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Chateada? Imagina. Filha, eu pensei muito no que você me disse. E você tem toda a razão. Eu passei anos sendo essa mãe pesada, controladora, essa mãe chata. Peço que me perdoe. A partir de agora quero ser como a Cláudia, sua amiga. O silêncio dela agora era de puro choque. Sério, mãe? Seríssimo. A vida é curta demais para a gente ficar se preocupando com bobagens. Você é uma mulher feita, bem-sucedida. Quem sou eu para ficar no seu pé?
Você merece aproveitar, se divertir. Foi como virar uma chave. Tamires, que antes me ligava por obrigação, começou a me procurar. No início, ela estava desconfiada, testando o terreno. Na sexta-feira daquela mesma semana, ela me ligou no fim da tarde. Mãe, estou exausta. O pessoal do trabalho me chamou para ir num barzinho, mas acho que vou para casa. Preciso descansar. A velha Francisca dentro de mim gritou. Isso mesmo. Vá para casa, durma cedo, você tem que estar disposta na segunda-feira. Mas a nova Francisca, a mãe legal, tomou a frente. O quê? De jeito nenhum. Eu quase gritei no telefone. Tamires, você trabalhou a semana toda, bateu suas metas. Você tem que comemorar. Se ficar em casa, vai só pensar em trabalho. Vá com seus amigos, beba um bom drink, dance um pouco. Você merece, filha. Mostre para todo mundo a diretora poderosa que você é. Ela hesitou. Mas e o cansaço? Cansaço a gente cura com diversão. Vá, se arrume, coloque aquele seu vestido vermelho maravilhoso e me mande uma foto depois. Ela foi e me mandou a foto. Estava linda, sorrindo com uma taça na mão. Eu respondi com um monte de emojis de palmas e corações. Naquela noite, eu não dormi direito. Meu instinto de mãe gritava que ela precisava descansar, que a semana tinha sido pesada, que o novo cargo exigia o máximo dela, mas eu ignorei. Eu a estava libertando das minhas amarras, como ela sempre quis. A dinâmica entre nós mudou da água para o vinho. Nossas conversas, antes cheias de conselhos e cobranças da minha parte, se tornaram leves e superficiais. Falávamos sobre roupas, sobre qual série era melhor, sobre as fofocas do trabalho dela. Um dia, saímos para um shopping. Ela se apaixonou por uma bolsa caríssima numa vitrine. É linda, mas é quase metade do meu salário, ela disse com um suspiro. A velha Francisca teria dito: Você está louca? Guarde esse dinheiro. Invista em algo que te dê retorno, não num pedaço de couro que vai sair de moda. Mas a nova Francisca pegou na mão dela e a levou para dentro da loja. Filha, pense nisso como um investimento na sua imagem. Você é uma diretora. Precisa se vestir como uma. E outra, você trabalha tanto, merece se dar esse presente. Parcela no cartão de crédito. Em 10 vezes você nem sente. Dinheiro a gente recupera. Momentos de felicidade, não. Os olhos dela brilharam. Ela comprou a bolsa. Saiu da loja se sentindo a mulher mais poderosa do mundo. E eu, ao lado dela, sorrindo, sabia que tinha acabado de empurrá-la um passo para mais perto do precipício. A prova final da minha transformação veio algumas semanas depois. Era uma manhã de terça-feira quando meu telefone tocou às 9:30 da manhã. Era Tamires, com a voz pastosa de sono e ressaca. Mãe, eu não estou bem. Fui numa festa ontem com o pessoal da diretoria. A coisa foi até tarde. Estou com uma enxaqueca que parece que minha cabeça vai explodir. Não sei se consigo ir trabalhar hoje. Meu coração de mãe chata deu um pulo. Meu primeiro impulso foi dar uma bronca. Festa em plena segunda-feira, Tamires. Você perdeu o juízo? Levante dessa cama agora, tome um banho gelado e um café forte. Você tem responsabilidades. Mas eu respirei fundo e matei essa voz dentro de mim. Oh, minha filha, que coisa chata! Eu disse com a voz mais doce e compreensiva que consegui produzir. Não se force a nada. A saúde vem sempre em primeiro lugar. Ligue para o seu chefe. Diga que teve uma emergência familiar, sei lá. Eles vão entender. Fique em casa, peça uma comida gostosa e descanse. Você precisa se cuidar. Acha que não vai dar problema? Ela perguntou a voz fraca. Claro que não, meu amor. Você é a diretora. Eles precisam mais de você do que você deles. Relaxe. Ela desligou, aliviada. E eu fiquei olhando para o telefone, sentindo um gosto amargo na boca. Eu estava dando a ela todas as desculpas, todas as permissões que a Cláudia daria. Estava ensinando a ela que responsabilidade era opcional. Naquele fim de semana, ela me visitou para o almoço. Estava radiante, falante,
me contando das festas, das roupas novas, de como estava feliz. Nossa, mãe, conversar com você tem sido tão bom, ela disse, enquanto me ajudava a tirar a mesa. Você está tão diferente, tão mais leve. Sabe, é como conversar com a Cláudia, só que melhor, porque você é minha mãe de verdade. Ouvir aquilo deveria ter sido uma facada. E foi. Mas eu não demonstrei. Apenas sorri, o sorriso mais sincero que a minha nova máscara conseguia produzir. Que bom, minha filha, eu respondi, olhando no fundo dos olhos dela. É tudo o que eu sempre quis. E enquanto ela sorria de volta, feliz e ingênua, eu sabia, com uma certeza fria e assustadora, que meu plano estava funcionando perfeitamente. Os meses seguintes se passaram num borrão de euforia para Tamires e de uma fria e calculada performance para mim. Nossa relação nunca esteve melhor. Ela me ligava todos os dias, não por obrigação, mas para contar da última festa, para pedir minha opinião sobre um vestido novo ou para planejarmos nossa próxima aventura. Eu me tornei sua melhor amiga, sua parceira de crimes, a pessoa que sempre dizia sim. E a cada sim que eu dizia, eu sentia um tijolo a mais sendo retirado do alicerce que eu passei a vida inteira construindo para ela. O padrão de chegar tarde no trabalho se tornou rotina. A desculpa de emergência familiar, que eu sugeri naquele primeiro dia, virou um recurso fácil. Uma vez era um suposto vazamento em casa, outra era um mal-estar súbito meu. Eu me tornei a cúmplice perfeita para a sua falta de comprometimento. Filha, não se estresse, eu dizia, quando ela reclamava do acúmulo de trabalho. Eles te pagam para trabalhar, não para se matar de trabalhar. Saia no seu horário. A vida acontece lá fora, não dentro de um escritório. Nossos passeios ao shopping se tornaram mais frequentes e extravagantes. A bolsa cara foi só o começo. Vieram sapatos, joias, viagens de fim de semana para hotéis de luxo. A fatura do cartão de crédito dela, que antes era paga integralmente com antecedência, virou uma bola de neve. Mãe, estou apavorada. Ela me confessou um dia, mostrando a tela do celular com o valor da fatura. Não sei de onde vou tirar esse dinheiro. Meu coração de mãe chata, aquele que ainda batia fracamente dentro de mim, se apertou. Eu me lembrei de todas as vezes que a fiz anotar cada centavo que gastava num caderninho, ensinando sobre a importância de poupar. Mas a máscara da mãe legal não podia cair. Ah, Tamires, não seja dramática, eu disse, abanando a mão com descaso. Paga o mínimo. Mês que vem você recebe o bônus e quita tudo. Dinheiro foi feito para circular, para nos dar alegria. De que adianta ter um salário de diretora e viver como uma estagiária? Ela pareceu aliviada com a minha resposta. Era o que ela queria ouvir, a permissão para continuar sendo irresponsável. E eu dei de bom grado. O verdadeiro teste, no entanto, veio quando ela me falou sobre o grande projeto anual da empresa. Era uma apresentação para os investidores, a chance dela brilhar e provar que merecia o cargo. O chefe dela, o mesmo que a promoveu, a colocou como líder do projeto. A antiga Tamires, a minha Tamires, teria se trancado em casa por semanas, pesquisando, preparando cada detalhe, ensaiando a apresentação até a exaustão. Que responsabilidade, hein, filha? Eu comentei quando ela me contou. Nem me fale, mãe. Estou nervosa. Acho que vou ter que cancelar tudo nas próximas semanas para focar nisso. Cancelar tudo? De jeito nenhum! Eu intervi rapidamente. Você precisa relaxar para ser criativa. Se ficar só enfiada em casa, sua mente vai travar. Sabe do que você precisa? De uma viagem de fim de semana para a praia. Só nós duas, para recarregar as energias. Mãe, não dá. O prazo é em 3 semanas. Exatamente. É tempo de sobra. Você trabalha melhor sob pressão. Vamos na sexta e voltamos no domingo à noite. Você vai ver como as ideias vão fluir muito melhor com o barulho do mar. Eu insisti, com a voz mais doce do mundo. E como sempre, ela cedeu. O fim de semana na praia foi regado a bons drinks, sol e conversas fiadas. Não tocamos no assunto do trabalho. Na segunda-feira, ela voltou para a cidade, bronzeada, mas com 2 dias a menos para se preparar. O padrão se repetiu. Toda vez que ela mencionava o projeto, eu arranjava uma distração. Um jantar, um cinema, uma liquidação imperdível. Eu me tornei o anjo do caos sussurrando no ouvido dela.
Na véspera da apresentação, o pânico bateu. Ela me ligou à noite, chorando. Mãe, não vai dar tempo. O material está todo bagunçado. Eu não consegui terminar a análise de dados. Eu devia ter te ouvido. Não, eu devia ter ficado em casa. Calma, meu amor. Eu a consolei. Você é brilhante, vai dar um jeito. Improvise, fale com o coração. Eles vão amar sua confiança. Era o pior conselho que eu poderia dar, e eu sabia disso. No dia seguinte, ela me ligou logo após a reunião. A voz era de choro contido. A apresentação tinha sido um desastre. Os dados estavam incompletos, os slides eram confusos, e ela gaguejou ao responder às perguntas dos investidores. Seu chefe a chamou para a sala dele assim que a reunião acabou. Ele foi tão duro, mãe. Ela soluçava no telefone. Ele disse que não me reconhece mais. Que a pessoa focada e brilhante que ele contratou desapareceu. Disse que eu ando chegando atrasada, que meu desempenho caiu e que este projeto foi a gota d'água. Eu ouvia tudo em silêncio. Meu rosto uma máscara de compaixão. Por dentro, meu coração era uma pedra de gelo. E então, mãe, ele me entregou isso. A voz dela falhou. Uma carta de advertência formal. Ele disse que é o primeiro e último aviso. Um erro grave a mais e eu estou na rua. A bomba finalmente havia caído. O primeiro pilar do império que ela achava ter construído estava ruindo. Ela estava esperando que eu ficasse indignada, que eu a defendesse, que eu xingasse o chefe dela. E eu não a decepcionei. Que absurdo! Eu exclamei com a fúria ensaiada. Esse homem é um ingrato. Depois de tudo que você faz por aquela empresa? Eles não te merecem, Tamires. Não chore por causa de um chefe que não sabe reconhecer um talento como o seu. Ela fungou do outro lado da linha. O que eu faço agora, mãe? A pergunta que eu tanto esperei. A oportunidade de dar o empurrão final. O que você faz? Eu repeti com uma calma assustadora. Você levanta essa cabeça. Sabe o que a gente vai fazer agora? Vamos naquele restaurante novo, o mais chique da cidade. E depois vamos comprar aquele sapato que você amou. Você não vai deixar um papelzinho ridículo e um chefe idiota estragarem o seu dia. Você merece um mimo. Houve um momento de silêncio. E então a voz dela, um pouco mais animada. Você acha? Eu tenho certeza, meu amor. Eu respondi. Estou passando para te pegar em 1 hora. Desliguei o telefone. O sorriso compassivo desapareceu do meu rosto. Olhei pela janela, para a cidade que se estendia lá fora. Minha filha estava ferida, humilhada, a um passo de perder tudo pelo que eu lutei. E eu, a mãe legal, a levaria para celebrar seu próprio fracasso. A lição estava sendo cara, mas ela iria aprendê-la. Ah, se ia. O jantar e as compras depois da advertência serviram como um band-aid em uma ferida de bala. Por uma noite, Tamires se sentiu desafiadora, poderosa, como se estivesse dando uma resposta ao chefe e ao mundo. Encorajada por mim, ela acreditou que a culpa não era dela, que ela era a vítima. Essa falsa confiança durou até a manhã seguinte. Com a cabeça ainda cheia das minhas palavras de que ela era boa demais para aquele lugar, ela chegou ao trabalho 1 hora atrasada, segurando um copo de café caro, como se nada tivesse acontecido. Foi a última gota de um copo que já estava transbordando há muito tempo. Dessa vez, não houve reunião. Não houve conversa. O chefe a chamou na sala e, com o diretor de RH ao seu lado, a comunicou do seu desligamento. Foi rápido, impessoal e brutal. Em menos de 15 minutos, a diretora poderosa estava no elevador, segurando uma caixa de papelão com seus pertences e um cheque que mal cobriria a próxima fatura do seu cartão de crédito. O sonho tinha virado um pesadelo. Em pânico, sentada dentro do carro no estacionamento, ela não me ligou. No fundo, acho que ela já começava a suspeitar de mim, da minha influência. A primeira pessoa para quem ela ligou foi a inspiração do seu discurso de posse, a madrasta legal, Cláudia. Pelo que Tamires me contou depois, a conversa foi um balde de água fria. Cláudia, eu preciso de ajuda. Eu fui demitida, ela disse com a voz embargada pelo choro. Do outro lado da linha, houve uma pausa, seguida por uma resposta que era puro verniz. Nossa, Tamires, que situação chata. Fico triste por você. Mas olha, você é jovem, bonita, talentosa. Logo, logo você arruma outra coisa, até melhor. Pensamento positivo, viu? Mas, e as minhas contas? A fatura do cartão? Eu não sei o que fazer. Ah, querida, sobre isso eu não posso ajudar. Seu pai anda controlando os gastos. Mas se anima, tá? Não deixa isso te abalar. Tenho que ir agora. Minha aula de pilates vai começar. Um beijo. E desligou. Foi isso. A melhor amiga, a grande inspiração, na primeira dificuldade real, ofereceu apenas um conselho de livro de autoajuda e nenhuma ajuda prática.
O apoio dela só existia quando não custava nada. Foi ali, sozinha no carro, com o telefone mudo na mão e uma caixa de papelão no banco do carona, que tudo desabou sobre Tamires. A imagem da mãe chata que a fazia economizar cada centavo. A mãe chata que a fazia revisar a lição de casa 3 vezes. A mãe chata que a proibia de sair antes de uma prova importante. A mãe chata que a ensinou o valor do trabalho duro, da disciplina, da responsabilidade. E então ela se lembrou da mãe legal. A mãe que dizia para parcelar a bolsa cara. A mãe que a incentivava a ir para a balada em vez de descansar. A mãe que a ensinou a dar desculpas para faltar ao trabalho. A mãe que no momento mais crítico da sua carreira a levou para fazer compras. A verdade a atingiu com a força de um trem. A mãe legal era um veneno doce. E a mãe chata era o seu alicerce. A estrutura de aço que a mantinha de pé. E ela mesma havia demolido essa estrutura, tijolo por tijolo, em troca de aplausos fáceis e uma vida de ilusão. Naquela noite, ouvi uma batida na minha porta. Eu já esperava por ela. Abri e a vi ali parada. Não era a diretora arrogante da festa de posse, nem a garota festeira dos últimos meses. Era apenas a minha filha, com os olhos vermelhos e inchados, parecendo uma menina perdida. A minha máscara de mãe legal caiu. Eu não sorri, apenas a encarei com a seriedade de antes, a seriedade que ela tanto desprezava. Mãe, ela sussurrou, e então as lágrimas vieram, soluços que sacudiam seu corpo inteiro. Eu perdi tudo. Eu perdi meu emprego. E a culpa é minha e sua. Eu dei um passo para o lado. Entre, Tamires. Ela entrou e desabou no meu sofá. O mesmo sofá onde eu a ajudei a fazer tantos trabalhos de escola. Ela me contou tudo aos prantos. A demissão, a ligação para Cláudia, a percepção devastadora que veio depois. Quando terminou, ela me olhou, o rosto manchado de dor e confusão. Por que, mãe? Ela perguntou, a voz rouca. Por que você fez isso? Você me viu caindo e continuou me empurrando. Sentei-me na poltrona em frente a ela, a mesma onde eu costurava suas roupas quando ela era criança. Meu coração doía por ela, mas ela precisava ouvir a verdade, sem açúcar, sem verniz. Eu não te empurrei, Tamires, eu disse, minha voz firme, mas não sem emoção. Eu só parei de te segurar. Eu te dei exatamente o que você me pediu, o que você homenageou no palco na frente de todos. Uma mãe legal, uma amiga que só diz sim. As lágrimas dela rolaram em silêncio enquanto eu continuava. Você me disse com todas as letras que a minha rigidez era chata, que o amor da Cláudia, o amor fácil, era melhor. Então eu te deixei sentir na pele o peso das suas escolhas. Eu precisei deixar você cair para você entender que cada não que eu te dei foi a minha forma mais sincera de dizer eu te amo. O amor que constrói, minha filha, nem sempre é o que agrada. É o que te prepara para a vida. Eu fui a mãe chata porque meu maior sonho era que você se tornasse tão forte e independente que não precisasse mais de mim. O problema é que, quando você finalmente conseguiu, em vez de me agradecer, você me descartou. O silêncio na sala era pesado, preenchido apenas pelos soluços baixos dela. Ela se arrastou do sofá e se ajoelhou na minha frente, abraçando minhas pernas como fazia quando era pequena e tinha medo do escuro. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Eu fui cega, fui ingrata. Eu entendi tudo errado. Eu coloquei a mão sobre sua cabeça, afagando seus cabelos. A minha vingança emocional estava completa, mas não havia doçura na vitória. Havia apenas a dor de ver minha filha quebrada para que pudesse se reerguer. O caminho de volta vai ser longo e difícil, eu disse, com a voz embargada pela primeira vez. Não há como recuperar o seu cargo, e as suas dívidas não vão sumir. Ela ergueu o rosto, os olhos cheios de um novo entendimento. Eu sei, ela disse. Mas desta vez, continuei, você não vai ter que fazer isso sozinha. Vamos arrumar essa bagunça juntas, do jeito certo, com disciplina, responsabilidade e muito trabalho. Tamires perdeu o emprego dos sonhos, mas ali, no chão da minha sala simples, ela encontrou algo muito mais valioso, a humildade. Ela aprendeu, da forma mais dura possível, que os limites, as regras e até mesmo as broncas que recebeu durante toda a sua vida não eram correntes para prendê-la, mas sim os maiores presentes e a mais profunda e verdadeira prova de amor que uma mãe poderia dar.